Você já se sentiu cansado diante do esforço de ter que ter a vida que você deveria ter? Já sentiu que, por mais que se esforçasse, a felicidade e a justiça ainda pareciam distantes, quase inalcançáveis? Se você já se sentiu assim, eu te convido a pensar sobre isso por alguns minutos. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o podcast Serenidade. Meu nome é Alcimara Menezes e sou psicóloga especializada em clínica fenomenológica existencial. Este é o podcast Serenidade, que é um espaço para compartilhar reflexões sobre a vida e o viver. E toda segunda-feira, às 18 horas, nós teremos um novo episódio. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre a expressão "você faz acontecer", que é uma expressão muito utilizada ultimamente e que representa bastante o espírito do nosso tempo, onde a gente procura um certo empoderamento, uma certa capacidade de resolver com as nossas próprias forças, um certo lugar aí de faça sozinho, faça você mesmo. Vamos refletir sobre como isso pode estar ecoando nas nossas vidas. Para começar esse episódio, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o filme Um Dia de Fúria, de 1993, dirigido por Joel Schumacher. Em Um Dia de Fúria, é apresentada a vida de um homem que sente raiva, muita raiva. Raiva diante de tudo que aparece diante dele que traz alguma limitação, alguma coisa que impeça dele realizar o que ele deseja e chegar onde ele precisa. O nome desse homem é William Foster. Ele é um homem de meia idade que está tentando voltar para casa depois de um dia de trabalho e se encontra dentro do carro, preso em um engarrafamento, em um dia quente sem ar-condicionado. Tudo à sua volta parece ignorar o seu incômodo. A mulher que passa o batom no retrovisor, as crianças que brincam no ônibus escolar parada ao lado do carro dele, os homens falando alto no carro de trás e uma enorme bandeira estadunidense que parece saudar todas as coisas como elas são. Mas o William está atento e incomodado com cada detalhe. Nada passa desapercebido e a situação, que é a normalidade, vai ficando cada vez mais insuportável para ele. Cada gota de suor, a mosca voando, o grito das crianças, a sensação de que está todo mundo ali absorvido por alguma coisa que ele não consegue ser absorvido. A sensação de que ele não consegue participar do que está acontecendo. É como se você não tivesse sido convidado para a festa. E ele vai ficando tão incomodado que ele pega a sua pasta de trabalho, abandona o carro no engarrafamento, mesmo sob protesto das outras pessoas, e anuncia para todo mundo que ele está voltando para casa. O que parece ser uma atitude libertadora, mas é apenas o anúncio de que vai ficar pior. Porque o nosso personagem vai perdendo cada vez mais o controle de si, nessa justificativa de buscar justiça em nome da liberdade. O seu sofrimento e dos outros que cruzam o seu caminho só aumenta. Então aparece uma sucessão de cenas que passaram a ser admiradas pelo grande público como exemplo de como um cidadão que se sente oprimido pode perder a paciência e virar o jogo. O preço das coisas, o mau atendimento, a violência urbana, a sensação de quem precisa ser protegido, mas acaba sendo vítima do sistema. É como se ele andasse e fosse se tornando esse justiceiro que vai eliminando de maneira bem agressiva tudo que está à frente em nome dessa justiça que ele não recebeu. Tem uma fala do William, já no final do filme, que deixa bem claro quanto ele se sente injustiçado e frustrado. Ele diz assim: "Eu sou o bandido? Como isso aconteceu? Fiz tudo o que me disseram. Sabia que eu construo mísseis? Eu ajudo a proteger a América. Devia ser recompensado por isso.
mas dão tudo ao cirurgião plástico. Mentiram para mim. Mas o discurso e as informações a respeito dele vão revelando, na verdade, um sofrimento profundo que já estava presente antes do engarrafamento, um sofrimento que ele já estava trazendo, um sofrimento que fazia ele se sentir fora da normalidade, fora daquele convívio, um sofrimento que foi tornando cada vez mais distante o que ele vivia, do que ele percebia, do que estava sendo vivido pelas pessoas que estavam em volta dele. William, na verdade, já estava passando por um surto psicótico, que pode ter sido o resultado do agravamento de uma depressão. E a gente que está assistindo vai se dando conta disso quando a gente vai tendo essas informações sobre ele. Quando ele abandona um carro voltando de um trabalho do qual ele já tinha sido demitido há mais de um mês. Quando ele está retornando para casa na qual ele não vivia há anos, querendo encontrar uma esposa da qual ele já estava divorciado há anos e havia uma ordem de restrição contra ele, justamente por conta das atitudes agressivas enquanto ele ainda estava casado, pelo olhar ameaçador, pela forma como ele se colocava para a esposa e para a filha ainda bebê. Ele andava com uma pasta de trabalho vazia e já tinha muito tempo que ele havia se isolado. Ele morava com a mãe, mas ele evitava falar até com ela. Até mesmo a mãe do William tinha medo de falar com ele, tinha medo de fazer alguma coisa que ele não gostasse. Até a mãe estava se sentindo ameaçada. O William também não estava se alimentando regularmente. Saía para trabalhar todos os dias com a sua pasta vazia, já que ele não estava mais trabalhando. Havia algum tempo que o William não vivia uma vida que era sua. Ele vivia uma vida que ele já tinha perdido, uma vida que já tinha ficado no passado. Já há algum tempo, William não conseguia atingir o sonho americano da casa perfeita, da família perfeita, do carro perfeito, da imagem de sucesso que a própria normalidade exigia, né, para que ele pudesse se sentir aceito por aquela sociedade. William agora tenta desesperadamente se tornar aquele que é um sucesso para aquela sociedade. William é um desesperado. William coloca a si mesmo e tudo o que ele ainda tinha na sua vida em risco por conta desse desespero. Tanto desespero por um sonho que nem tinha nascido nele. E se o William pudesse sonhar novos sonhos? O filme Um Dia de Fúria retrata o extremo em que se pode encontrar alguém que está lançado a ideia de que tudo depende da força de vontade dele ou dela, de que tudo vai acontecer se ele se esforçar. Ser responsável pelo que se é algo importante. Agora, ser lançado a ideia de que apenas com a sua força de vontade você vai transformar tudo à sua volta, pode levar a um enrijecimento dos projetos de vida. Você pode ser apenas aquele que faz determinada coisa. Outro caminho, outro projeto passam a não ser possíveis para você. Ser responsável, ser corajoso, ter coragem para viver uma vida, isso é incrível. Só tem um problema quando você leva isso ao extremo. Quando você passa a acreditar que você tem que levar tudo sozinho, que só depende de você, que você não precisa de mais ninguém, de que basta o seu esforço, que os resultados vão vir, que o mérito vai ser sempre recompensado. Você vai seguindo uma cartilha escrita por alguém. E aí a vida pode ir perdendo a mobilidade, o movimento, a capacidade de se desviar e criar um caminho novo, um sonho novo. A vida vai ficando solitária, porque você tem que ficar cada vez mais sozinho com seus projetos, que agora são apenas seus, sua única responsabilidade.
E aí você vai ficando cansado, porque vai ficando cada vez mais pesado fazer tudo sozinho. Assim como no filme, a vida vai ficando insuportável. E as únicas emoções possíveis são a frustração, a injustiça, a raiva e a tristeza. Porque essa promessa de que, com certeza, se você fizer sozinho, se você se lançar sozinho, você vai ser recompensado, nem sempre se realiza. No caso do William, ele estava em sofrimento porque ele não tinha alcançado o ideal. Um ideal que nem tinha sido criado por ele, que passou a ser o único sonho que ele podia sonhar. No caso do filme, o sonho americano de alcançar o sucesso e a ascensão social através da determinação e dedicação total ao trabalho, a promessa era de que seu mérito seria com certeza reconhecido. Só que na prática, na vida, muitas vezes isso não acontece. Infelizmente, o sonho americano, por exemplo, ele não contempla as circunstâncias da vida. Ele não contempla o fato de pessoas começarem de lugares diferentes, das circunstâncias, das perdas, das mudanças, de tudo que vai acontecer no futuro. Não há possibilidade de controlar tudo o que vai acontecer e tudo que está por vir. Não tem como controlar o futuro. Claro, é possível planejar, mas controlar o futuro, ele ainda não aconteceu. Um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, que viveu no início do século XIX, refletiu sobre a discussão que acontecia na época, que era sobre a ideia de que a razão era o que era mais importante, que a razão definia o homem. E aí começava uma ideia de separação entre mente e coração, corpo e alma, razão e emoção, colocando inclusive a emoção em lugar menos importante e mais ligada ao comportamento selvagem, sendo a razão uma característica do homem civilizado. Algo semelhante ao homem civilizado como aquele que tem maior controle de si, aquele que consegue controlar a sua vida, levar a sua vida de uma maneira lógica, que ele controla as suas emoções e ele consegue controlar todo o seu caminho, todo o seu futuro. Kierkegaard começa a questionar esse pensamento, propondo que a existência não pode ser determinada apenas pela razão. A existência não podia ser determinada apenas por uma das possibilidades de ser humano. E que a existência, essa ideia de um eu que a gente adota, né, como nosso, é na verdade uma relação consigo, uma relação com o mundo, uma relação com os limites, com as possibilidades, com a liberdade, que é a tentativa de definir esse eu com uma essência, né, uma essência de quem eu sou, um eu rígido, um eu que não muda, um eu que é pura razão, na verdade é um comportamento de um homem desesperado. E um homem desesperado para ser algo determinado, desesperado para ser um si mesmo. E quanto mais desesperado, mais rígido esse homem se torna. E uma existência rígida é uma existência sem movimento. Uma existência sem movimento, rígida, lembra a gente de um rio agora canalizado. Um rio canalizado, ele sempre percorre o mesmo caminho. Ele não tem outras saídas. Tem que ser sempre aquele clima ou aquele espaço, né, previsto por aqueles que canalizaram o rio. Se chove demais, o rio vira problema. Se o rio transborda, o rio é um problema. O rio canalizado, um rio domado. Um rio canalizado é um rio utilizável. Um rio com uma essência determinada. Agora ele é um canal, com uma função definida, rígida. Um rio canalizado não pode transbordar, porque isso seria transgredir a essência desse rio e apenas traria prejuízo. Um rio canalizado não pode desviar dos obstáculos, ele fica represado e logo aparece uma crise. Mas a gente também pode pensar a vida como um rio que ainda não foi canalizado. A gente pode imaginar a vida como um rio que está experimentando mudanças constantes,
que a água passa o tempo todo, nunca é a mesma água, nunca é o mesmo rio. A água corre para o mar, não fica parada, vai desviando dos obstáculos, das pedras, das madeiras que aparecem, das árvores. Tudo que está à sua frente, ela vai desviando, ela vai encontrando novos caminhos. Novas nascentes vão chegando, vão distribuindo vida e ele vai alimentando todo o seu entorno. O rio também vai mudando diante do clima, ele vai se adaptando, ele não é o mesmo rio, mas ele também não deixa de ser rio, porque ele vai se transformando exatamente para continuar sendo rio até virar mar. Um representante dos povos originários no território brasileiro, Ailton Krenak, defende que a vida não é útil. Isso, a vida não é útil. A vida não tem que ter uma função para além de ser vida. Que a vida não é um produto para ser produzida, mas é para ser vivida. Que na jornada da vida, se a vida não está num curso bom, ela pode mudar, assim como o rio muda diante das rochas. Que a gente precisa ter a capacidade de sentir a vida, e não apenas de estudar sobre a vida, de aprender sobre a vida, mas de viver, de saber da vida racionalmente, de escrever a vida. Não é viver, é saber falar sobre a vida. Mas a gente precisa experimentar a vida, atravessar os desertos, ter a vida como o principal objetivo. E não transformar a vida em um meio para se alcançar alguma coisa como um resultado. Porque se a vida for o principal objetivo, você vai ser capaz de tudo para continuar vivo. Mas se o principal objetivo for uma coisa, adquirir alguma coisa, alcançar alguma coisa, quando você não tiver mais essa coisa, a vida acaba. Eu fico pensando se o William Foster, do filme, tivesse se aberto para a possibilidade de sonhar outros sonhos. Se sucesso para ele não fosse apenas corresponder ao ideal do homem no sonho americano. Esse ideal de homem civilizado, esse ideal de homem potente. Se ele pudesse olhar para o caminho que ele tinha feito como parte da sua vida, mas não como um resumo. Se ele pudesse olhar para a sua vida como o principal. Se ele pudesse sonhar outros sonhos. Eu fico pensando se esse ideal de você faz acontecer não pode trazer algumas consequências para a vida. Se não pode trazer uma certa privação existencial, onde você não pode ser ou fazer outra coisa, ter outros sonhos. Isso acaba ficando tão forte, essa coisa de tem que dar conta, tem que dar certo, tem que ter sucesso, tem que me destacar, tem que ter a determinada produção na vida, que vai ficando cada vez mais automatizado, vai virando um pensamento que você já nem consegue controlar. Você fecha os olhos para dormir e o tenho que ser aparece nos seus sonhos, aparece na sua cabeça, não te deixa dormir, não te deixa fazer outra coisa, não te deixa ter um tempo de paz, não consegue te deixar tomar um café sem ter que estar produzindo com o celular na mão. Quanto isso é pesado na vida dos homens, que não tem uma vida dentro desse ideal. Que essa ideia de meritocracia ainda não respondeu, não cumpriu as promessas. Que tipo de masculinidade vai se criando e que ele, percebendo que ele não consegue alcançar esse ideal pela força, ele tenta pela raiva. E por fim, ele pode terminar deprimido. Eu fico pensando também nas mulheres no puerpério, que se veem sozinhas com um bebê, que vão sentindo distanciar qualquer possibilidade de vida social ou de normalidade profissional, que tem que dar conta de tudo sozinhas. Elas perderam aquela aldeia, aquele espaço onde você tinha outras pessoas comprometidas com o cuidado da criança, mas agora ela tem que ser tudo para aquele bebê. Ela tem que dar conta de uma existência todinha, a dela e do bebê. E se esse ideal social é tão importante, se esse sonho de sucesso, de dar conta de tudo, como é que isso pesa na vida das pessoas que estão envelhecendo?
que não tem mais um corpo jovem, que não dá mais para exigir esse ideal de corpo, de imagem e de potência física que é tão exigido nessa sociedade do você faz acontecer. Eu fico com algumas perguntas. O que é realmente importante para você? O que te deixa feliz? O que te dá sentido? Se a sua resposta for alguma coisa que pode ser paga, que pode ser comprada, então você tem um problema. Você vai ser escravo da relação econômica, onde para se obter o favor da felicidade, você tem que ter a capacidade econômica para pagar por isso. E vai ter que sempre substituir para manter a felicidade. Você tem que estar atualizando, assim como um celular, sabe? Mas, se o que te dá sentido não pode ser pago, se o que foi importante para você for inútil, então você estará livre. Livre da relação econômica, livre porque os afetos não podem ser comprados. E mesmo que você perca a parte física do que é importante, o sentido dele permanece em você, se torna parte de você, te acompanha por todo o percurso. Hoje fico por aqui, desejando que uma vida não útil se torne uma possibilidade para você e que você volte mais vezes. Até o próximo episódio.